Muito bom tê-los aqui essa noite. Nós vamos estar discutindo, né, sobre a tese do setorial agrário. Hoje nós temos três chapas, né, para a composição do setorial, o coletivo, são 3 chapas registradas e 2 pessoas disputando a coordenação. Então, desculpa aqui, eu vou primeiro pôr para gravar a reunião, tá? Você ia pôr no seu computador, Pedro? Não, Silene, não ia não. Tá, coloquei. Então, como eu estava dizendo, né, nós temos aí para o setorial agrário 3 chapas inscritas e 2 pessoas disputando a coordenação, que é o Pedro e a Maria Alves. Então, esta plenária, nós convidamos também as outras 2 chapas e a outra coordenadora para que pudéssemos apresentar e fazer um debate. Não sei ainda, elas não deram retorno se vão entrar, então nós estamos aqui com a chapa Ruralidades para o Bem Viver, Luta, Comida no Prato e Construção Popular, e o Pedro Aguiar, que é o nosso candidato à coordenação. Então, nós vamos estar, né, eu vou passar a palavra daqui a pouco para o Pedro, que vai estar se apresentando, e vai apresentar a nossa tese. Se entrar algum componente da outra chapa, a gente abre um espaço para eles apresentarem também, tá? Mas, de qualquer forma, nós estamos aqui e a gente acha muito importante esse espaço, né, para a gente apresentar as ideias para o debate. A gente não quer chegar num encontro final, onde as pessoas vão ter que optar por uma chapa sem antes ter discutido, ter visto quais são os pontos, o porquê que a gente quer compor esse coletivo. A gente acha que é fundamental esse momento de apresentação, tá? Então, nós vamos pedir o Pedro para colocar um vídeo com uma mística, só para a gente dar início aí à nossa reunião, e daqui a pouco eu passo a palavra para ele se apresentar. Aqui, Pedro. Beleza, eu vou colocar aqui. Está sem o som, Pedro. Está sem som? Tá. Me ouvir, vocês escutam? Você, estou escutando, mas o som do vídeo está indo e voltando. Muito estranho, peraí. Deve ser o processamento do computador que você está usando, Pedro. Calma aí, porque da última deu direitinho, acho que agora vai dar, peraí. Melhorou ou não? Para mim, não. Não, está sem o som. Acho. Poxa, da última deu certo. Deixa eu tentar ver aqui o que pode ser. Baixa o vídeo para o seu computador e manda direto ele, né? Ser desse jeito. Ele está no computador. Agora está aparecendo seu WhatsApp.
Ainda está ruim? Está baixinho. Ele é baixo O mesmo. som está saindo só chiado. Não sei se é o normal. Ô, Pedro, você está abrindo ele no WhatsApp. Você tem que abrir ele como arquivo do computador. Mas a última Aí que a gente não dá. abriu dessa forma e deu direitinho. Então, pode ser a internet. Desliga o áudio seu aí. O seu áudio e a sua imagem. E deixa só o compartilhamento. Parou de compartilhar, né? Deixa eu ver aqui. Talvez é a forma de compartilhar. Gente, hoje o presidente Lula, aniversário do nosso maravilhoso, queridíssimo, amado Luiz Inácio Lula da Silva. Queria muito estar lá em Belo Horizonte, viu? Agora vai, vamos ver aqui. Parabéns, Lula. Isso mesmo. Parabéns, presidente Lula. Vê se foi, turma. Ser humana. Así que hoy ríe, canta, danza, juega, sueña, perdona, ama cada segundo de cada momento que vivas, silenciando nuestro ego. El poder se elevará. Es tiempo de despertar. Beleza. Agora foi, né? Deu certinho, turma? Certinho. Beleza. Então, Vai lá, Silene. principalmente para a nossa chapa, né? Ruralidades para o bem viver. Esse vídeo tem tudo a ver. Por isso a gente quis aí começar com ele. Dar boa noite para aqueles que eu ainda não vi, né? Chegaram alguns aí durante o vídeo. Lembrar que todos, né, devem colocar o nome completo lá no chat e a cidade que mora, para que a gente possa registrar essa lista de presença. Tá? E a dinâmica da nossa reunião de hoje vai ser a seguinte: eu vou agora passar, então, a palavra para o Pedro, que é o nosso representante da chapa, né, como candidato à coordenação do setorial agrário, e logo em seguida ele vai também apresentar a nossa tese, Ruralidades para o Bem Viver, Luta, Comida no Prato e Construção Popular. Nossa chapa é a chapa 420, e o Pedro disputa aí com o número 220. Durante a fala do Pedro, se a Maria entrar, que ela não confirmou, aí a gente passa na sequência a palavra para ela. Se não, logo depois da apresentação do Pedro, a gente abre, então, o debate. Então, durante a fala do Pedro, quem quiser fazer alguma pergunta, complementar, participar do debate, pode fazer inscrição pelo chat ou levantar a mão, a gente vai tomando nota e passa depois, então, a palavra, tá? Então, com você, Pedro. Também, Silene, muito obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite a todas e todos. Bom, turma, é isso. Vejam bem. Em primeiro lugar, agradecer aí a presença de todo mundo, né? Agradecer aí o tempo
tão precioso atualmente, sobretudo nesse contexto doido que a gente está de live, de reunião. O que não falta é link para a gente entrar, né? Então, estou entendendo, né, que ter vocês aqui é, sobretudo, uma priorização em relação a essa pauta, né, que para a gente é muito importante, relativa aí à disputa do setorial agrário de Minas Gerais, né, do Partido dos Trabalhadores. Então, como o Silene adiantou, vou adiantar aqui, me apresentar, né? Meu nome é Pedro, para quem não me conhece, eu acho que eu conheço aqui a maioria das pessoas que estão aqui na sala, quase todas, mas não conheço todos, alguns aqui ainda não conheço, então, prazer, né? Estou aí com a chapa, né? Encabeçando a chapa aí, Ruralidades para o Bem Viver. Mas desde já, eu tenho feito isso nos outros espaços, turma, que é o seguinte, eu começo essa apresentação, mas logo já deixo sinalizado que a gente tem uma proposta de construção que ela é desde origem uma proposta coletiva, ela é desde origem uma proposta, né, construída com a coletividade, com a diversidade. E eu coloco isso justamente para justificar a forma como foi construído. E a forma como ela foi construída, né, a ideia não surge de mim, tipo, vai ter a disputa dos setoriais, oba, né, vou entrar lá e vou fazer a disputa, quero colocar meu nome, né, para a disputa, para, enfim, tentar alçar aí a condição de coordenador. Não foi assim, né? Um grupo, né, algumas pessoas do partido vinculado a essa pauta, as pessoas que estão num campo do partido específico, né, um grupo, na verdade, inclusive de correntes distintas, mais de uma, né, as pessoas entenderam que era um momento, né, de que fosse feita a disputa do setorial, né? Olha, esse setorial aqui é importante que a gente tenha uma pessoa nossa lá, pelos motivos, né, de representatividade, pelos motivos de fazer construir, pelos motivos da luta, importante o setorial, e a gente entende que a gente tem que indicar uma pessoa para a coordenação, e eles me chamaram, né, propuseram, falaram, Pedro, o coletivo debateu e a gente acha interessante, você está à disposição? E aí eu falei, claro, né, estou à disposição, acho que é um chamado, né, que a gente tem que cumprir, quem está aí na militância sabe como que a coisa é, então sempre à disposição da luta, sempre à disposição do partido, topei essa construção, mas a gente vai falar aqui hoje de maneira bem didática, a gente vai mostrar isso, que essa construção é bem aberta, é bem coletiva. Bom, então, tentando aí continuar na linha de me apresentar para o pessoal, eu não sou agricultor, tá, turma? Não sou agricultor familiar, então não vou tentar buscar aí a condição dessa representatividade, embora eu faço eu entro nessa disputa, eu entro nesse quadro numa condição já de trajetória, né? Então, eu sou médico veterinário, desde sempre trabalhei, né, na linha do segmento rural, voltado desde sempre para a agricultura familiar, em vários aspectos, em várias atuações, participando de diversos grupos distintos ao longo do tempo, e tive uma atuação, né, atualmente eu também estou trabalhando numa questão que envolve, sobretudo, né, comunidades rurais, no meu atual serviço, mas atuei antes dele, né, de maneira mais enfática, e aí eu vou fazer um destaque por conta justamente do partido, na assessoria, né, do deputado federal Padre João, né, não componho mais a equipe, não sou mais funcionário do mandato, mas construí, né, participei durante um bom tempo lá como assessor da área da agricultura familiar, da agroecologia, né, levantava todas essas bandeiras, que são bandeiras que esse grupo, que essas pessoas, né, dessas construções, dessas correntes colocadas aqui defendem. Então,
uma construção nossa que a gente defende, né? A agroecologia, o combate aos agrotóxicos, a produção orgânica, a proteção da fauna, da flora, a proteção das águas, né? A educação do campo, né? Diferente aí, não é a mesma coisa de educação rural, educação do campo, que tem uma perspectiva própria, reforma agrária, acesso à terra, bom, e vários outros. A gente vai passar por um pouco aqui durante a nossa conversa. Eu vou tentar não me estender muito nessa linha. Como o Silene colocou, a gente está numa construção onde a gente tem um cenário aí de outras 2 chapas, né, disputando com a gente. Dessas outras 2 chapas, só uma que tem uma representação de coordenação também, que é a Maria Alves, né, também conhecida como a Maria da FETAENG, que é a atual coordenadora do setorial. A Maria é uma companheira, contudo, e a gente dialoga muito bem, né? Estamos traçando aí uma disputa muito amigável, mas desde sempre, né, já estava contribuindo no setorial do partido, mas a gente entende, esse grupo aqui entende, que esse setorial tem ou deveria ter uma potência, né, uma envergadura, uma organização que precisa ser melhor trabalhada, né? A gente sempre destaca que Minas Gerais é um município do Brasil que tem mais municípios, né? São 853 municípios. Desses 853, a maioria deles, a grande maioria deles, são municípios pequenos, são municípios que têm uma população rural expressiva, são municípios que têm uma economia e uma vida, né, muito voltada no âmbito do rural, muito voltada no âmbito do rural. E para além disso, a gente vai trazer aqui no debate, né, alguns elementos, mesmo as cidades grandes de Minas Gerais, própria BH, né, enfim, a gente discute isso quando a gente discute agroecologia, quando a gente discute o acesso ao alimento, quando a gente discute a agricultura urbana. O pessoal chama de BH de roça grande. Isso não é à toa, tem um histórico, né, que faz essa alusão. Então, assim, mesmo as cidades grandes em Minas Gerais têm um contexto, tem todo um laço, né, um vínculo com a questão da ruralidade. Então, é importante a gente ter em mente que um estado com o maior número de municípios do Brasil, com a quantidade expressiva, né, de uma população urbana, de uma população rural, de uma população que vive a economia, vive seu modo de vida. Minas Gerais tem um símbolo da cultura de Minas Gerais, é a questão rural. A gente entende que esse segmento ele não pode ser secundário dentro do partido, né? A gente entende que esse movimento, essa condição não pode, em absoluto, ser secundário. Haja vista a gente pensar nos principais movimentos sociais que a gente tem do Brasil, os principais, todos eles, ou quase todos, né? No mínimo o maior deles, que possivelmente é um dos maiores movimentos sociais do mundo, que é o MST, são movimentos vinculados com a pauta do rural. Então, assim, como que em Minas a gente não consegue, né, dar uma robustez, dar uma força? Tanto é que uma das perspectivas nossas de trabalho, né, e a gente tem isso de maneira clara, assim, desde já, é de construir essa potência, de construir essa seriedade do setorial, tentar alçar ele na condição de secretaria, né? Secretaria Agrária. A gente tem aí o partido dividido, né, em vários setoriais, em algumas secretarias, né? E a gente entende que o setorial agrário é um que tinha que ter, né, o status, o patamar de secretaria, justamente por conta de todas essas questões que eu estou tentando resumir aqui. Então, de uma maneira geral, a ideia nossa de construção, bem resumida, segue nessa linha, e para a gente poder trazer aqui para vocês, de uma maneira mais tranquila, pedagógica, coletiva, a gente vai iniciar aqui uma breve apresentação, só para mostrar um pouco de como que foi essa construção e o que a gente construiu em termos de propostas, né?
logo em seguida a gente abre para o debate, que eu acho que é o principal aqui, é a gente fazer um debate sobre o tema e a gente tentar criar nesse debate estratégias, né, de como a gente pode avançar, né, como que a gente pode ampliar a campanha, como que a gente pode convencer a companheirada aí que tem a mesma vontade que a nossa, o mesmo objetivo que o nosso, a fortalecer aí no dia da votação final. Então, vou iniciar aqui uma pequena apresentação, só para poder facilitar aqui o nosso entendimento, o nosso debate. Começou a apresentar aí, turma? Começou. Sim. Vou tentar ser ligeiro aqui para a gente ganhar tempo, não ficar, aproveitar o debate, né? Então, de uma maneira geral, o contexto, né, eu já coloquei em relação ao que nos trouxe aqui, né, qual que é a nossa vontade, qual que é o nosso objetivo. E eu coloco desde sempre, né, falei no início, que a ideia é a gente construir uma ação desde o início, coletiva, participativa, conjunta, democrática, né? E para isso, para entender Minas Gerais no âmbito, né, de toda a sua territorialidade e diversidade, a gente não podia construir uma chapa que fosse específica de um local, de um território só. A nossa chapa, ela possui algumas pessoas que estão aí em diversos municípios, mas é importante destacar que, para além dos nomes que estão na chapa, a ideia de construção nossa ela é muito maior. Então, tem várias pessoas com uma representação, com a potência, com uma qualidade muito boa, que não estão na chapa nos termos regimentais, digamos assim, nos termos burocráticos, mas que estão junto com a gente aí de maneira forte ao longo do território, ao longo da nossa campanha. Então, só para vocês terem ideia um pouco da diversidade. Na chapa, a gente tem pessoal de Unai, Ibirité, Araponga, Viçosa, Espera Feliz, Lajinha, Vermelho Novo, Valadares, Fervedouro, Ouro Branco, Lafayette e BH. Então, acho que desde aí a gente consegue ver que pega uma diversidade boa de Minas Gerais, né? Eu acho que isso já, por si só, já é um indicativo, já sinaliza para a gente, né, a forma como a gente vem construindo e o que a gente projeta nessa construção que a gente está querendo fazer. Mas e aí? Como que esse pessoal está, para além disso, né, que está compondo a chapa? Onde que está, igual eu sinalizei aqui, o restante dessa turma que está ajudando a construir com a gente? Então, tentando só num desenho de simular, né, numa perspectiva visual, né, para a gente brincar um pouco aqui, tentar entender como que essa turma, essa companheirada está espalhada. Eu tentei mapear aqui no estado onde que estão essas pessoas que estão na chapa e também incluir alguns companheiros, né, igual eu citei aí, que são pessoas que não estão na chapa, né, oficialmente, mas estão organicamente, estão contribuindo com a gente no processo. E quando a gente pega essa distribuição, a gente vê que a gente está numa construção mais ou menos nessa linha. Bom, então acho que já dá para ver que esse segmento a gente cumpre bem nessa proposta de construção nossa, né? Então a gente tem aí uma turma que está no Noroeste, a gente tem a turma que está no Sul, a gente tem a turma que está no Triângulo, a gente tem a turma que está na Zona da Mata, a gente tem uma turma que está na região mais central ali, a gente tem a turma da região aqui metropolitana, que é metropolitana, mas produz muito alimento, né? Diferente do que muita gente imagina. Então, assim, temos uma diversidade interessante e eu acho que isso já dá para a gente, né? Além de uma perspectiva de entender como que a gente está se construindo, também traça para a gente a ideia de que a construção aqui ela é diversa, né? Não é uma construção uniforme, não é uma construção sem a representação, sem a coletividade. E a chapa, sim, tem agricultores, tem pessoal que é da área mais das políticas públicas, tem o pessoal que é da área mais da militância, enfim,
a chapa é bem diversa, a companheirada que está com a gente é bem diversa, e a ideia é construir nessa linha. Eu vou entrar aqui agora, rapidamente, só para a gente não deixar passar. Acho que é importante sinalizar isso. A gente vem num esforço, acho que, acima de tudo, para entender qual que é a vontade. Não adianta só a gente falar, eu quero, ou vamos fazer assim, ou vota na gente. É importante ter uma construção, é importante sistematizar, é importante ter uma organicidade. E a gente construiu uma tese. Nessa tese, ela veio como introdução, e logo em seguida a gente elencou, né, não eventualmente, 13 pontos. É um bom número, né? 13 pontos, onde esses 13 pontos tentam sinalizar aí uma síntese, né, de qual que é a nossa perspectiva, para onde que a gente quer caminhar e qual que é a defesa dessa construção que a gente está querendo fazer. Bom, vou tentar aqui, de maneira rápida, sintetizar esses 13 pontos. O primeiro já é, né, na linha da segurança alimentar e o combate à fome e à pobreza. Então, sim, acho que também esse ponto aqui dispensa boa parte de explicação, boa parte do entendimento, a gente entender que a gente está no Brasil hoje com 20 milhões de pessoas em situação oficial de insegurança alimentar, muitas delas insegurança alimentar grave e fome, né? Um contexto muito diferente do que a gente tinha há poucos anos atrás, né? Onde o Brasil estava, de acordo com a ONU, né, de acordo com a FAO, fora do mapa da fome no mundo, né? O contexto atual é muito diferente disso. A situação está terrível. E, para além da questão da fome, a gente tem que entender os elementos que causam a fome, né? E que essa linha, essa companheirada que está bem aí na luta da questão agrária, entende muito bem desse debate, e a relação dela com a pobreza é extremamente direta, impactante, e a gente vê isso de maneira nítida, né? Desde que houve o golpe, onde as políticas públicas, o orçamento, foi completamente desmontado na linha das políticas sociais, das políticas populares. Isso traz para a gente uma correlação direta entre a condição de fome e insegurança alimentar e a pobreza. Não é a falta de produção, né? Falta é política, falta é organização, falta programa, né? E essa condição tem que ser revertida tanto no âmbito nacional quanto dentro do Estado de Minas, e a gente tem que debater o papel de Minas Gerais nesse contexto. Em seguida, a gente vem aí com a ideia da pandemia e as influências dela na população do campo. A pandemia, pessoal, importante deixar claro que esse contexto terrível que a gente está vivendo e os impactos para a população rural, né, a pandemia não é a causadora. A pandemia, ela agravou as condições do golpe, né? Não é a pandemia que tem causado esse problema, mas ela tem feito um arraso. Quando a gente pega as interferências, né, as consequências da pobreza no campo nos últimos anos, a condição de comercialização, a condição de acesso à saúde, a condição de acesso a insumos básicos, né, para a sobrevivência, a gente vê que no campo, a população rural está muito pior do que na cidade, muito pior, né? O próprio partido fez uma formação recente sobre isso, né? E a gente analisou a situação atual de Minas Gerais, e a gente tinha um panorama, né, um recorte entre rural e urbano em várias regiões de Minas. A gente vê, assim, o cenário catastrófico que está a região rural, né? E a pandemia, com esse efeito avassalador em relação... O pessoal não consegue produzir direito porque não tem acesso a insumo, não tem acesso a uma série de suportes. O agronegócio vem dizendo, né, que está segurando o Brasil na produção. Muito pelo contrário, né, vem agravando a crise de maneira enfática, né, de maneira direta, e o povo mesmo fica numa situação complicadíssima. Por conta disso, o partido, né, em âmbito nacional, fez duas investidas muito fortes. Foi ali o PL, que tratava da Lei Assis Carvalho, né, a Lei Assis Carvalho 1, e a Lei Assis Carvalho 2, que trazia aí uma perspectiva importante, né, elementos importantes no seu conteúdo
para diminuir um pouco as consequências da pandemia para o público rural. Era essa a missão do projeto de lei, foi encabeçado pela bancada do PT inteira. Ambas a gente teve êxito na aprovação, mas na hora de sancionar, o Bolsonaro sancionou a lei, cortando basicamente todos os artigos, né? O que inviabiliza o funcionamento dela por completo. Então, a gente tem que discutir Minas Gerais, a gente tem que construir com a turma, entender aí as influências da pandemia no contexto da vida das pessoas do campo. A luta pela reforma agrária, acesso à terra e regularização fundiária. A gente tem na nossa chapa, turma, agricultores familiares, alguns de comunidades rurais e outros de assentamentos mesmo de reforma agrária. Uma companheira nossa do Noroeste, ela relatou para a gente, o assentamento dela faz divisa ao maior latifúndio de Minas Gerais. É uma fazenda gigantesca, né? Vinculado aí com capital estrangeiro, né? Vinculado aí com organizações internacionais. E a gente vê aí desde já os efeitos, né? Que foi e vai piorar. Mas os efeitos das consequências do que o Temer fez de maneira direta, né, em facilitar o acesso das grandes empresas, né, dentro do nosso território. Então, fica mais fácil de uma empresa de fora, uma multinacional, uma organização, um grupo religioso de fora, chegar e ter acesso à terra no Brasil do que o próprio povo brasileiro. Lembrando que o Brasil é o país com mais terras concentradas do mundo, e a gente tem em Minas Gerais um problema muito sério. Não sei se todo mundo sabe disso. Minas Gerais possui a maior floresta plantada de eucaliptos do mundo. As famosas terras devolutas ali do Jequitinhonha, mas principalmente do norte de Minas, que é uma situação que tem que ser debatida. As empresas têm um contrato com o Estado desde lá dos anos 70, a maioria desses contratos já vencidos. As empresas continuam explorando o território e não devolvem a terra para o Estado, né? Então, sim, é uma situação gravíssima. E a população do entorno, a população que vivia nesses territórios, foram expulsas, muitas delas já morreram, algumas permanecem, e a gente ainda tem os relatos dessas pessoas de como foi o processo de expulsão. E lembrar que também é um território onde tem vários, né, enfim, agricultores comuns, a gente tem povos indígenas, a gente tem povos quilombolas e a gente tem também alguns povos, comunidades tradicionais específicos, né, como é o caso dos geraizeiros, que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar, e que fazem a disputa da terra lá, e aí eles têm que enfrentar o eucalipto e o projeto de mineração que está chegando agora no norte de Minas, né? Então, um debate complicado, muito sensível, sobretudo no contexto que a gente vive atualmente em relação à mineração, e que a gente não pode deixar o debate do acesso à terra de lado, né? É uma premissa básica nossa. A ideia de fortalecer a agricultura familiar, né? Assim como os povos e comunidades tradicionais, igual citei aqui, não adianta só a gente pensar na terra, a gente tem que pensar nas pessoas que estão nessa terra, não adianta só pegar, desapropriar e soltar o pessoal lá. A gente vê as pessoas em muitas... Já era muito pior, melhorou muito no nosso governo, nos governos do PT, mas ainda assim, bastante precário. Consegue a terra para a pessoa, solta o pessoal lá e vai embora, né? Sem nenhuma infraestrutura, sem água, sem luz, sem energia, sem ferramenta, sem instrumentos, sem condições mínimas de sobrevivência. Então, a gente entende a necessidade da gente construir e da gente discutir as políticas públicas em Minas Gerais e a atuação do partido, né, de não negar a condição dessas pessoas, né? A disputa pela água em Minas virou uma coisa absurda e muito pouco é debatido sobre isso, né? Minas Gerais é a caixa d'água do Brasil, o Brasil nunca vai ter problema com falta de água. Mentira. A gente já viu uma situação terrível, né, já de muitos anos, e agora muito mais, né? E Minas Gerais é palco disso de uma maneira agressiva, violenta, né, e que muitas vezes não aparece para a gente. O combate às mudanças climáticas e os desequilíbrios ambientais, bom, também quase que dispensa comentários a respeito.
nevando no sul do Brasil, isso nunca aconteceu na história. Geada é uma coisa, nevar é outra, né? As tempestades de areia que a gente está tendo aí, as queimadas violentíssimas que a gente está tendo em todas as regiões do Brasil, né? E a gente teve aqui, em relação aos desequilíbrios ambientais, é sempre importante a gente destacar, não esquecer nunca, os efeitos da mineração, né? Os rompimentos das barragens da Vale, em Mariana, em Brumadinho, que destrói toda uma bacia, todo um ecossistema, todo um conjunto de várias comunidades ao longo da bacia, né? Lembrar que Mariana, a barragem rompeu aqui, as consequências do efeito da barragem de Mariana chegou em Abrolhos, afetando a vida marinha em Abrolhos. A gente pega aqui o Rio Paraopeba, a barragem da Vale em Brumadinho, população inteira do Rio Paraopeba em situação extremamente terrível, e a gente fala muitas vezes só de Brumadinho. Até Três Marias, a situação do povo está extremamente complicada. Municípios comunidades após a represa de Três Marias, né? Já no Rio São Francisco, sobretudo ali na região, muitos pescadores, o pessoal vive, a vida da pessoa é a pesca, a vida da pessoa é o barco dela e a rede. O pessoal perdeu tudo, né? É uma situação assim terrível, que você não volta, e não adianta dar uma opção para ela. Olha, vai para a cidade, faz isso, toma um dinheiro aqui. Não é isso, né? Tá muito para além disso. Não é fácil para essas pessoas mudarem o modo de vida delas. E que muito pouco também está sendo debatido, né? A Vale, ela lucrou ainda mais com os rompimentos, né? E continua lucrando, né? Continua explorando o povo. Então, uma situação que precisa ser fortemente debatida, e Minas Gerais precisa modificar todo o seu regramento jurídico em relação à mineração. A gente entende que a agricultura ela é uma alternativa, né? O que acontece? A gente costuma falar que a mineração só tem uma safra, né? E a agricultura não. Então, a agricultura é um modelo alternativo à mineração, sim. Existe toda uma economia que envolve a questão da agricultura, a questão da agricultura familiar, né? Agricultura camponesa, e que a mineração não reverte, no final das contas, riqueza e qualidade de vida para o povo. A agricultura, sim, né? A agricultura que a gente defende, né? Na linha agroecológica. A luta contra os agrotóxicos, também, né? Situação absurda, né? Com o Temer, a gente achava que não tinha como piorar com o Temer. Agora, com a Tereza Cristina Bolsonaro, a situação é terrível. E é muito comum ver em Minas Gerais, turma, uma questão muito séria, que é a capina química, né? O pessoal batendo, os municípios de interior fazem isso direto, e não pode, tá fora da normativa do uso dessas substâncias, né? O pessoal com o famoso mata-mato ali para limpar a estrada, né? Situação muito séria, essa água, né, lixivia, vai para o solo, vai para as águas, contamina lençol freático. Então, situação seríssima essa. Outra que é muito comum, pulverização aérea, que acontece aqui em Minas Gerais, de agrotóxicos, em cima de comunidades rurais, em cima de assentamentos, em cima de comunidades quilombolas, né? A gente luta muito forte com um caso que acontece aqui na região central de Minas Gerais, no município de Pompéu, onde a Agropel despeja veneno em cima da comunidade quilombola. Assim, é um crime, é uma coisa absurda, e nada é feito em relação a isso. Então, é um ponto que a luta contra os agrotóxicos é a luta pela vida, né? A destruição ambiental que o agrotóxico causa, ela é um desequilíbrio que é muito difícil de voltar, e a gente tem que fazer essa luta, encontrar um modelo alternativo, uma outra matriz, né, de manejo, uma outra matriz de condição de controle, né, de qualquer tipo de elemento que, porventura, não é benéfico à natureza, mas não é com a produção, mas não é com veneno que a gente vai resolver isso. Os assalariados rurais, a gente discutiu no Encontro do Sul de Minas, importante trazer aqui, de maneira muito propositiva, né? Uma condição seríssima que a gente tem no sul de Minas em relação aos assalariados rurais.
que é o pessoal que vem muitas vezes do norte de Minas, do Jequitinhonha, do sul da Bahia, trabalhar na panha do café. E nas fazendas do sul de Minas, muitas vezes eles entram, né, ficam em situação de trabalho escravo. É uma coisa que não cabe na cabeça, não, e ainda mais a gente, né, o compromisso que a gente tem enquanto Partido dos Trabalhadores é uma coisa que a gente não pode aceitar em situação alguma, uma condição de trabalho escravo hoje no Brasil, no mundo, não existe isso. E no sul de Minas acontece. E muito pouco é debatido, né? A companheirada nossa lá do sul falou, olha, Pedro, vocês falaram aqui no nosso último encontro lá, as pessoas não conversam sobre isso, ninguém quer falar sobre isso, né? Um assunto que não pode ficar calado, né? A gente tem que denunciar, a gente tem que livrar as pessoas, né? O pessoal que está nessa situação, desse sofrimento. Isso não existe. Então, é uma pauta que a gente defende muito fortemente. O acompanhamento das políticas públicas e instâncias participativas, e aí vem todas as políticas, né, que envolvem o meio rural, né? Seja de crédito, né, do PRONAF, seja de comercialização dos mercados institucionais, né, que é o PNAE, que é alimentação escolar, o PAA, tantas outras, que é a política de aquisição de alimentos, tantas outras políticas que vêm sendo cortadas e que Minas Gerais possui algumas, mas que poderiam ter mais políticas internas de Minas Gerais para esse segmento, específicas do Estado, assim como as instâncias participativas, né, conselhos, fóruns, estruturas de participação, que foram extremamente reduzidas. Basta lembrar que o primeiro ato do Bolsonaro foi fechar uma série de conselhos, né, conselhos de participação da sociedade civil. E lembrar que um desses conselhos era o CONSEA, que debatia muito a produção de alimentos, a distribuição de alimentos. O CONSEA, que foi fundamental para o Brasil sair do mapa da fome, foi um dos primeiros conselhos que o Bolsonaro fez questão de extinguir. O Zema tentou derrubar o CONSEA aqui em Minas Gerais, mas o povo de Minas é forte na luta, né? O povo de Minas é valente. Não deixamos, né, ele derrubar, embora vários outros conselhos, infelizmente, foram prejudicados. A organização e atuação da juventude rural. A questão da juventude, turma, tem tudo a ver com todo esse histórico que a gente trouxe aqui. Trabalho escravo no sul de Minas, a maior parte das vezes é juventude rural, né? Conselhos de participação social, importância da juventude nos conselhos, crédito das políticas públicas, né? Linhas de crédito específica para jovens que os jovens não conseguem acessar por N motivos burocráticos que a gente tem que resolver. Questão da sucessão rural e acesso à terra. Sucessão rural, que é, né, quando os pais não têm condições mais de ficar na terra, né, ou de tocar a terra, o jovem, né, assume aquilo, né, e vai tendo a sucessão. O problema da sucessão rural é um problema gravíssimo no mundo inteiro e no Brasil mais ainda, né? País com o espaço fundiário todo desorganizado, mais ainda fica quando a gente vai trabalhar a questão da juventude em ter acesso à terra. Não tem. O que não falta é terra para botar o povo, e o que não falta é jovem querendo ter acesso à terra, né? Então, a gente tem tudo para casar esses dois pontos, mas que isso não é feito por uma questão política. Então, a gente tem que fazer esse debate, propor políticas, convencer nossos parlamentares, atuar para o partido fazer o debate adequado e qualificado em relação ao tema, porque ninguém aguenta mais o modelo de cidade que a gente tem. Olha o caos que é Belo Horizonte, olha o caos que é São Paulo, olha o caos que é o Rio de Janeiro. Essas cidades não são sustentáveis, essas cidades não têm a mínima condição de a gente ver numa situação daquela. Isso tem que ser esvaziado, o pessoal tem que ter acesso à terra, né? Quem tem que ter acesso à terra é o povo, não são as empresas, né? Não é o grande agronegócio que tem que ter acesso à terra, pelo contrário, eles atrapalham o desenvolvimento do Brasil fazendo isso, né? A gente facilita, a gente dinamiza a economia, leva a qualidade de vida do povo, se a gente faz o povo ter acesso à terra, sobretudo a juventude. A questão das mulheres, também fundamental, que não falta também são exemplos. As principais lideranças que a gente tem, né, no segmento agrário são mulheres, né? Se bobear, não era nem eu que devia estar falando isso aqui, né? Melhor seria se fosse a Paula ou a Silene para abordar o tema. E ficar à vontade, se vocês quiserem intervir, por favor.
Mas é isso. Basta ver também que a envergadura da pauta do agrário, né? Eu citei aqui em relação à questão dos movimentos sociais, mas dos atos que a gente tem políticos, um dos maiores atos do Brasil, se não o maior, é a Marcha das Margaridas, né? E a Marcha das Margaridas puxado pelas mulheres. Então, a importância da mulher rural também ponto central aqui da nossa construção, do nosso debate. A promoção da inclusão, combate à discriminação racial, discriminação do público LGBTQIA+, né? Entendendo que o amor é livre no campo e na cidade. Qualquer tipo de opressão, é isso que a gente traz na essência, é isso que o partido traz no estatuto, na sua construção, em qualquer época. Qualquer tipo de opressão, a gente vai lutar contra ela, seja a opressão que for. Então, a gente entende que qualquer tipo de discriminação, ela está fora de debate, né? Isso não tem que existir. Isso é justamente o que a gente quer combater todos os dias com a turma, né? Com o público que defende o Bolsonaro, o próprio Bolsonaro. Não é esse o caminho que a gente quer construir, muito pelo contrário. A gente quer construir o caminho da diversidade, da construção coletiva e do apoio popular. 12. Agricultura urbana e periurbana. Eu citei aqui um pouco. Turma, é importante a gente entender esse aspecto, ele é crucial em vários sentidos. A agricultura urbana e periurbana, ela é capaz de produzir alimentos, sim, né, para sustento, ela é importante para a segurança alimentar. Recording stopped. Cuba está aí para mostrar isso, né, a produção, a importância da produção na cidade. Recording in progress. A agricultura familiar, a agricultura urbana, ela é importante para fazer a luta dos espaços urbanos. Então, uma questão de um segmento, né, de um histórico que é mais rural, a produção. Mas a gente tem, assim como o campo tem os espaços fundiários desorganizados, as cidades também. Uma forma de dar vida aos espaços ociosos, né, e denunciar e mostrar uma proposta diferente do que ficar parado ali, fazendo especulação imobiliária, é a agricultura urbana. Além de ser condição de qualidade de vida, além de ser lazer, além de ser uma série de questões, né, um trabalho pedagógico importantíssimo com crianças. A gente está as crianças nossas vivendo esse imediatismo das telas, do celular, tablet, computador, né, quando ela entende que o alimento precisa de vários dias, né, a planta precisa de vários dias para crescer, precisa de ser cuidada, precisa de ser adubada, precisa de ser cultivada, precisa de ser regada. Isso traz para ela o entendimento do processo, condição, de construção, de etapas, de dias. Isso é um trabalho importantíssimo para a nossa sociedade atual. E, por fim, o bem viver como horizonte e como realidade cultivada nos solos da ruralidade. A gente defende sempre a ideia de que o bem viver não é o viver bem, né? Não é o, nossa, estou com muita coisa aqui, vivo bem pra caramba, muito dinheiro, muitas posses, não é isso, né? O bem viver é uma perspectiva de a gente saber conviver com o nosso ambiente, com a nossa natureza, saber conviver com as pessoas, Recording stopped. Diferente do que a gente vive atualmente, que é um modelo, né, da disputa, que é um modelo muitas vezes da violência. Recording in progress. Muitas vezes, né, da condição que coloca as pessoas numa condição submissa, né, seja no trabalho, seja na sociedade, seja no dia a dia. Então, assim, a ideia nossa é construir, em todos os eixos que a gente pôs aqui, anteriores, o bem viver como um eixo transversal para a gente poder alcançar aí o nosso sonho, que é um bem viver socialista, né, que é um bem viver do bem, que é um bem viver da inclusão e de uma sociedade mais fraterna e mais justa. Turma, isso tudo está descrito na nossa tese. Importante quem não leu ter acesso, quem tem interesse para ler. Ela está pequena, ela está curtinha, né? Não é grande. Ter acesso, a gente explora um pouco melhor os temas lá. E esse aqui são os 13 passos iniciais, assim, é a nossa seta, né? É o nosso ponto de caminhada para a gente poder avançar, né? Muitas vezes o pessoal costuma falar, é o nosso norte, né? Aqui não. Aqui a gente vai usar o termo, eu gostei muito, escutei esses dias, em vez de falar nortear,
Esses aqui são os pontos para a gente sulear, entender o Sul, América do Sul, um modelo diferente, um modelo próprio, um modelo onde a condição e a qualidade de vida pode ser muito melhor do que a gente tem atualmente e que pode ser, com certeza, muito melhor do que o modelo que vem sendo pregado, que é o modelo do capital, que é o modelo do norte, né? Que é o modelo que a gente não acredita, que é um modelo sustentável, já está mais do que provado, que é um modelo fadado ao fracasso, haja vista a condição ambiental que o mundo vive, o mundo inteiro vive. O planeta não dá conta disso, a gente tem que aprender a viver de outra forma, e a ideia do bem viver é essa. Aqui, turma, só mostrar um histórico dos encontros que a gente teve, que a gente pretende ter. Estamos aqui hoje, né, dia 27, quarta-feira, fazendo a construção, o debate aqui da Metropolitana, mas a gente entende que é importante deixar clara a questão das datas para indicar para vocês que a gente tem a nossa plenária final, né? A gente vai ter uma plenária ainda, um encontro, né, no dia 30. Importante colocar aqui, a gente foi convidado para fazer uma conversa, a data ainda a acertar, com a equipe do meio ambiente, com o setor, uma chapa do setorial do meio ambiente, que tem uma perspectiva muito semelhante à nossa. E, para além do sábado, né, dia 5 de novembro, que é o dia da nossa plenária final, onde vamos estar todas as chapas que estão disputando o setorial agrário, e vai ser o momento da votação, né? Então, importante a gente fortalecer esse dia, tanto na presença, né, do debate, quanto, né, na campanha para a gente poder fazer a votação. Enfim, turma, agora a ideia é a gente poder fazer um debate aqui, tanto do conteúdo, mas sobretudo na linha da campanha, né? Como que a gente vai construir aí para a gente alcançar êxito nessa construção nossa. Já finalizo, já passo para as inscrições. Acho que o Leleco é o primeiro inscrito. Vai lá, Leleco. Pedir desculpas aqui. Talvez, desculpa, antes, a Silene quer orientar. Pode falar antes. Ah, desculpa, Silene. Não, é só quando o Pedro mostra ali o calendário, né? A chamada para essa plenária de hoje, a gente pensou na região metropolitana e Campo das Vertentes, que é essa regional que nós estamos aqui, que abrange Ouro Preto, Lafayette, Barbacena, São João del Rei. Então, esse campo é o Campo das Vertentes. Mas essa regionalização foi só para a gente nos orientar e a gente pensou de ajudar um pouco na divulgação, mas é aberto. Quem não pode participar de uma plenária participa de outra, independente da região. Eu vi que aqui tem companheiros, né, lá de Montes Claros, parece que eu vi uma outra cidade também, do norte. Então, assim, a plenária é aberta para qualquer pessoa do estado, independente da regional que ele está. A gente dividiu só para facilitar um pouco, já que a gente ia fazer 5 encontros, para a gente focar um pouco por região, mas é aberta. No dia 30, quem quiser e puder nos ajudar a divulgar e convidar outras pessoas que não puderam estar neste encontro aqui, é aberto também, apesar da gente estar dizendo que a próxima vai ser para a Zona da Mata, Vale do Aço e Rio Doce, mas o estado inteiro, qualquer um pode estar participando. Eu só quero lembrar que quem ainda não colocou o nome lá no chat, por favor, o nome completo e a cidade, porque depois a gente vai mandar essa lista 5. Então, é muito importante a gente registrar a presença, tá bom? E aí, vou passar, então, para o Leleco, está inscrito o Leleco, e depois o Álvaro. Vamos tentar uns 3 minutos, depois, se precisar, a gente amplia. Pode ser? Vou ser breve, então. Depois a gente escreve. Eu participo dessa plenária enquanto também membro do Executivo Estadual do Partido, representando o campo. Um campo importante de correntes como a DS, como o socialismo em construção e também como a militância socialista. E, por isso mesmo, nós aí reafirmamos esta palavra do Pedro, desta construção coletiva. E no setorial agrário não seria diferente. A postura que o setorial agrário, nesses últimos tempos, poderia ter tido seria esta, de dialogar nas regionais, de trabalhar, de tratar
temas tão importantes como a segurança alimentar, que eu sei é outro setorial, mas que é um setorial que umbilicalmente dialoga com as ruralidades para o bem viver. Então, o que acabo de ver aqui é uma contribuição coletiva e que o Pedro tem aí essa responsabilidade e liderança de falar junto com as demais companheiras e companheiros, dialogando com todas as forças. No entanto, o que a gente tem notado no partido é uma tentativa de totalização, desculpa a palavra aí, Álvaro, sentido de totalitarismo. Não querem a participação de outros segmentos que pensam diferente. A CNB hoje tem tido uma postura de apoiar candidaturas que estavam isoladas, quase que jogando assim uma boia para aqueles que estão se afogando por não saberem por que estão disputando um setorial como este. E nós, mesmo assim, nos mantemos em diálogo. Este encontro aqui hoje é prova de que este debate poderia estar enriquecido com a presença de outras chapas e, no entanto, não compreendem que o debate seja importante. Aliás, eu me pergunto, onde é que o Partido dos Trabalhadores tem promovido o debate, se não nos setoriais? Porque nós também demonstramos como o PED tem sido ruim, tem sido uma forma de calar as vozes dentro do partido. Então, o setorial é espaço importante desta luta. Quero, por fim, dizer que temos aí pontos importantes para discutir. Um deles, eu aqui faço questão de refrisar, nós estamos apontando o caminho para o enfrentamento a este modelo de economia que acha que nós vamos comer minério, enquanto nós temos aí a educação do campo como ponto fundamental, a questão da regularização fundiária, nós temos a produção de alimento livre de agrotóxico, temos essa questão do SPG, que acabamos de discutir numa outra plenária em paralelo agora, e muitos pontos que foram tratados aqui pelo Pedro. Eu acredito que nós também vamos aqui acrescentando e fazendo com que esse debate fique mais rico. Afinal, o caminho nosso, nós resolvemos trilhar juntos. É por isso que a gente agradece aqui a Silene, ao Pedro e a todos dessa chapa 420. Nós apoiamos, e é por isso que a gente também está com esta alegria de, junto com vocês, caminhar. Aproveitando aqui, Álvaro e também Silene, nós vamos ter uma reunião da militância socialista na sexta-feira para a gente também tratar de somar mais a esta campanha do setorial agrário e também dos direitos humanos em Minas Gerais. Voltamos às reuniões para as quartas, Álvaro, para que você possa também, a partir da próxima quarta, retomar. Então, a militância socialista está aqui, muito bem representada. Grande abraço, Pedro. Abraço a todos da chapa 420 e das outras chapas também. Não corro do debate, senão vou imitar Bolsonaro. Muito bom, Aleco. Obrigado. Show de bola. Muito importante a reflexão que você traz para a gente aqui. A palavra, então, para o próximo inscrito, é o Álvaro. Bom, eu queria primeiro parabenizar vocês da chapa, do setorial agrário, porque foi muito boa a apresentação. E eu pedi a inscrição porque eu queria, só com forma de informar mesmo, que nós aqui no PT Lafayette já fazemos há mais de 2 anos uma reunião plenária mensal como uma forma de formação. A gente faz aqui em Lafayette o Cine PT. Então, uma vez por mês, a gente apresenta um documentário, a gente sempre discute qual documentário vai ser, mas sempre um tema ligado, voltado às questões sociais, políticas, econômicas da nossa realidade, né? dos tempos atuais, ou de formação mesmo política histórica. E como seria essa última quarta-feira, toda última quarta-feira do mês, então nós aproveitamos de forma excepcional aproveitamos essa reunião que vocês apresentaram para fazer hoje como uma forma de formação também para o Diretório Municipal do PT Lafayette. Então, é por isso que alguns aqui presentes não são necessariamente do setorial agrário, mas eu acho que é importante que essa discussão seja feita por todos, filiados, né, militantes, seja ou não do setorial, porque eu acho que é um tema fundamental, central para o Partido dos Trabalhadores, né, das trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, e eu acho que vocês também contam com o nosso apoio aqui na Lafayette, né, o apoio meu, em particular, e da militância socialista aqui, dos integrantes aqui de Lafayette, e
bola para frente. Obrigado pelo convite e pela participação. Beleza. Valeu demais, Álvaro. Muito bom. Ah, Obrigado. Silene, você estava um pouquinho travada. tá. Tá inscrito aqui o João Vicente. Boa noite, companheiros e companheiras. Eu me atrasei um pouquinho, que eu estava na rua, mas aí eu quero saudar a todos os companheiros aí, companheiras que estão participando desse debate aí do setorial agrário. Eu postei aí no chat que aqui em Lafayette nós estamos tomando essa iniciativa de fortalecer essa proposta da horta comunitária agroflorestal, né? Já estamos assim, conversando, avançando com a comunidade lá do Satélite aqui, uma comunidade, um bairro periférico, um terreno de APP, que tem as nascentes já detonadas, mata já detonada, enfim. E quando o companheiro falou aí que a 12ª proposta, né, da horta urbana, urbana, eu acho que nessa questão, nesse quesito, né, eu acho que nós temos muito que avançar. Eu acho importante isso, o partido retomar essa política importante de alimentação saudável, principalmente a população que mais precisa, visando também a geração de renda, trabalho, enfim. E reforçar aqui que eu não sou de nenhuma corrente do PT, eu sou independente, mas eu quero fortalecer essas propostas no partido, independente de qual for a corrente, a cor, a raça, enfim. Eu acho que fortalecer o setorial do PT vai ser importante para fortalecer também o que nós acreditamos, que é o fortalecimento de uma sociedade mais justa, mais fraterna, independente de corrente. Eu, particularmente, eu não sou muito essa questão do PT de corrente, não. Nós temos que lutar por unidade e colocar uma proposta coerente que dá para chamar todo mundo, seja a galera da DS, da demais correntes. Então, assim, eu sou muito suspeito para falar desse negócio de corrente, mas eu acho que nós temos que ter unidade. Se a proposta de A ou B, C é bacana, nós temos que juntar, dar o norte. Porque, infelizmente, essa brigaiada de tendência no partido, eu acho que não é muito bom, não. Não é saudável, não. Espaço político de A, B, C e D, e acaba muita gente que não tem essa compreensão política, fica sem saber e acaba indo muito por influência, por relação de amizade, enfim. Estou colocando isso para a gente ter clareza de que o PT não é de tendência de A, B, C ou D. O PT é um partido que luta por uma sociedade mais justa, e é isso que nós temos que buscar. Então, eu acho que as propostas aí do setorial elas estão coerentes, são importantes, e juntamente com outras propostas de setoriais, né, de moradia, de educação. E aí, eu acho que o setorial de educação ele é importante, principalmente a setorial com relação, da educação do campo, né, no qual nós também trabalhamos e acreditamos. Então é isso. O debate é esse, né? Colocar na mesa do povo brasileiro uma comida saudável, uma disputa pela terra que é brutal, mas é possível, né? A gente sonhar construir uma sociedade mais justa, fazer uma reforma agrária democrática, justa,
E, é claro, juntamente com os trabalhadores do campo e da cidade, a gente consolidar uma política mais sólida. Por isso que, mais do que nunca, nossa primeira tarefa é derrotar Bolsonaro e transformar Lula no presidente do Brasil. A gente tentar sonhar com uma sociedade mais justa. Então é isso. Um bom trabalho. Recording stopped. Bom demais, João Vicente. Oh, muito obrigado. Acho que trouxe elementos importantes e é isso. Assim, a ideia nossa é justamente essa. A construção é que a ideia é da gente fazer de maneira coletiva com quem estiver disposto a construir junto com a gente, né? A ideia principal aqui não é criar disputa, não é criar polos aleatórios sem uma proposta, muito pelo contrário. A ideia é que é a construção. Por isso que, desde lá da hora que eu iniciei a fala e mostrei lá o desenho do nosso mapa, e é justamente nesse sentido que você colocou, né? Vamos construir com a diversidade, vamos construir Recording in com a progress. coletividade. Silene, tem mais alguém inscrito aqui? Eu não domino aqui o chat. Mesmo se não tiver aí, eu estou escrevendo aí no chat, convidar o João Vicente para um debate sobre a história das correntes. Não se trata de um grupo de amigos, mas uma forma de puxar o partido para a esquerda, senão ele endireita. Olha que não sou eu que estou falando, não. Mas é ótimo esse debate. Mas é preciso politizá-lo, viu, João Vicente? Não se trata de grupo de amigos, não. É importante a gente debater a história das correntes. E você é um socialista que eu respeito muito. Show de bola. Formação, né, turma? Debate e formação, fundamental. Marcelo, manda aí. Recording stopped. Recording in progress. Muito bom, Marcelo, perfeito. Acho que a ideia nossa é reforçar isso desde o primeiro momento, né? A proposta nossa é uma proposta socialista, né? É um bem-viver socialista, é uma luta socialista, né? É uma construção, um modelo de produção, modelo de sociedade que não é em conluio, em parceria com o capital. Muito pelo contrário. A gente entende que não é essa via, não é esse caminho, não tem como construir o bem com a opressão, com a exploração
do homem pelo homem, qualquer outro segmento nesse sentido. Vou seguir as inscrições aqui. Paula. Boa noite para todas e todos. Queria só, né, dialogar brevemente aí com algumas colocações, concordar com o Marcelo. Eu acho que a gente não pode deixar a discussão do socialismo em segundo plano, isso tem que estar em todos os nossos espaços, e que sim, a gente tem que demarcar território. A gente vê, né, nosso partido às vezes acuado, mesmo estando em oposição, na posição de ser oposição aos governos federal e estadual, quando a gente deveria, né, até intensificar nossa posição, mostrar todas as diferenças, às vezes a gente está acuado. E eu vejo os setoriais como um instrumento muito forte, que às vezes está um pouco negligenciado dentro do nosso partido. Então, acho que os setoriais, como espaço de debate com a sociedade civil, com os movimentos, e também de construção interna do partido. E aí, entrando na questão de tendências, eu sei da história, Leleco, mas eu também não faço parte de nenhuma tendência, e quando a gente faz essa opção, a gente é excluído dos espaços, isso é um problema grave. Então, até eu queria louvar esse espaço aqui, porque estive em outras reuniões e vi que outros companheiros também não são necessariamente filiados à tendência, e a gente tem esse espaço de participação, mas nem sempre isso acontece. Então, acho que isso tem que ser observado também. E eu tive a oportunidade, em 2019, de fazer alguns trabalhos junto com o Pedro, alguns outros companheiros no setorial agrário, e a gente percebeu, a gente teve a oportunidade de fazer 2 encontros no interior, que o nosso partido no interior, ele também tem muitas demandas a serem apresentadas para o setorial. O setorial precisaria se estruturar para dar esse suporte ao próprio partido no interior, porque nem sempre, né, as direções suprem as necessidades de informação sobre políticas públicas, informação sobre organização, e o setorial me parece ser realmente um instrumento muito importante de diálogo e fortalecimento do partido também no interior. Eu acho que essa é uma perspectiva que a gente também tem que ter em mente nessa construção. No mais, queria agradecer, né, pela construção em si, para mim tem sido muito rica, tenho visto pessoas realmente com muita bagagem, muita luta, que inspiram a gente a continuar. Queria agradecer ao Pedro por colocar seu nome aí para nos representar. Eu, pelo menos, me sinto muito bem representada. Obrigada. Obrigado, Paula. Muito bom. Paula retoma, turma, a construção que a gente, né, mesmo não estando à frente, acho que é isso que talvez é necessário a gente debater também, a gente construir nessa linha, né? O setorial, como eu falei, atualmente coordenado pela companheira Maria, mas que, né, não era da construção da chapa da Maria, né? Ela está em outro campo político, mas nem por isso a gente deixou de ajudar a construir o partido. Construir o partido, construir os setoriais, né? Construir o setorial mesmo, sem essa questão, entendendo a importância, igual o Leleco traz, a divisão em relação ao significado que as correntes têm, né? A gente tem que entender isso e que isso seja de maneira propositiva no que deve, o que vem a ser mesmo a corrente, e não é só não deve ser só um grupamento de pessoas, né, de amigos. Tem que ter um propósito. Pode ser que a gente precise de melhorar esse propósito, mas que, para além disso, independente da corrente, a gente tem um compromisso maior, que é o compromisso do partido, né? A gente tem que construir o partido, fortalecer o partido em qualquer situação, no sentido de fazer com que o partido seja um partido forte, um partido que tenha sua representatividade política no âmbito nacional, e construir isso de maneira propositiva e democrática. E esse grupo aqui, né, essa chapa, essa construção, tende, né, a construir esse partido mais puxado para a esquerda. É isso. Dentro desse partido, a construção nossa é de fazer uma construção mais à esquerda, né, mais socialista, numa linha, né, de avançar nessa pauta
uma linha, igual eu coloquei no início, de trazer o significado do rural, que muitas vezes as pessoas veem como, tá lá na roça, tá distante, tá longe, não é problema meu. Ele é problema de todo mundo, o problema da sociedade é um problema de todo mundo, né? Quem produz o alimento, né? É a pessoa que vive também, que tem direitos, né? Tem direito à saúde, tem direito à educação, né? Tem direito ao lazer, e muito disso é negado para o nosso povo do campo, né? Eu lembro de muitas vezes o pessoal falar, e é uma verdade, assim, o pessoal do campo não pede muito, sabe? Não pede muita coisa, e ainda assim é negado, né? Como você coloca as pessoas. A gente tem situações terríveis em Minas, o pessoal não tem água, sabe? Não tem água, o pessoal não tem acesso à energia elétrica. A gente debateu isso no último encontro também. Pra vocês terem ideia, a questão da energização em Minas, né? Da distribuição da rede elétrica no meio rural, era para ter sido resolvido ao final dos anos 70 em Minas Gerais. Até hoje, a gente tem um local que a energia está... Não é que está longe, não existe, não está nem longe, não existe, né? Então, a gente entende que não é dessa forma que a gente constrói um ambiente interessante para o nosso povo, e a proposta aqui é justamente a gente avançar nesse sentido, né? A gente não quer construir super shoppings, muito pelo contrário, no meio rural não é isso. É levar qualidade de vida para o povo. É isso que é importante a gente debater. Para isso, a gente está fazendo essa defesa, essa construção do que a gente colocou aqui. E a gente precisa, pessoal, para poder fazer isso, de fortalecer essa campanha, de fortalecer essa proposta. E, nesse sentido, a gente tem, né, a tarefa, né, a missão de tentar fazer a amarração da companheirada nossa que está no setorial agrário, né? Que está aderido ao setorial, credenciado ao setorial. Ele vai ter que votar em uma das 3 chapas, né? Assim, ok, se não votar em nenhuma, mas assim, não faz sentido, né? A proposta aqui, justamente, a pessoa está credenciada, é justamente para votar. Então, das 3 chapas que a gente tem, mais uma vez, uma não tem nem a representação de coordenação, né? E a outra chapa, né, que está organizada direitinho, tem uma coordenadora, que é a Maria Alves, né? E a gente precisa, então, de uma maneira propositiva aqui, organizada, estratégica, a gente construir uma linha para a gente poder fortalecer a campanha, né, e angariar votos para o nosso coletivo, entendendo que a gente está com essa perspectiva aqui, que estou gostando muito do debate, estou entendendo, então, né, que está, em certa medida, fazendo coro às propostas que a gente tem aqui. E é isso. Para além dos elementos que a gente colocou aqui, para além das bandeiras que a gente levanta, né, já está colocado, né, educação do campo, né, agroecologia, produção de alimentos saudáveis, todas as bandeiras, eu vou reforçar aqui mais uma vez um ponto que eu acho que ele é essencial, que vai ser uma luta para a gente construir, né, e que é viável, é possível, lógico, né, que não vai ser fácil, mas é de viabilizar com que, né, o setorial agrário se torne uma secretaria agrária dentro do partido aqui em Minas Gerais. A gente consegue dar estrutura para a nossa, que o Paula falou. Sendo secretaria, a gente tem uma estrutura, uma condição melhor de trabalho. Temos bons companheiros para ajudar a gente, e a gente vai ter condição de fazer com que o partido se fortaleça nesse aspecto. A gente vai ter condição de orientar os diretórios, né? O pessoal está precisando de informação. A gente visitou um município, a gente fez um encontro regional uma vez. Tinha um município de Minas que estava dentro desse grupo regional, que era um dos municípios que tinha mais vereadores de Minas Gerais, né, na legislatura passada. 4 vereadores do PT, 4 no mesmo município. Eu fiz um exercício, e dentro do setor, eu fiz esse exercício para o setorial, um trabalho que eu fiz para o próprio setorial, para a gente fazer um debate. Eu peguei Minas Gerais, identifiquei onde a gente tem vereador em todos os municípios de Minas,
onde que a gente tem 1, onde que a gente tem 2, onde que a gente tem 3, e o máximo eram 4. A gente só tinha, na legislatura passada, 3 municípios com 4 vereadores, e um estava nesse território. Os 4 falaram assim: Pedro, você tem que vir para cá, vocês têm que ficar aqui, vocês têm que vir para cá, porque a gente não sabe o que a gente faz. O companheiro que a gente conseguiu eleger ele para ser vereador, e falou assim: eu preciso de atuar, e o município rural, eu preciso de ter uma atuação no segmento. Eu não sei como que eu faço. Então, eu acho que o setorial pode, além de fomentar o debate, mas ajudar a companheirada nossa com projetos de lei municipais, a puxar audiências públicas municipais, ajudar o pessoal a se organizar na fiscalização do recurso da área, né, da agricultura, da Secretaria de Agricultura, Secretaria de Meio Ambiente, secretarias que têm a ver com o nosso segmento. É importante a gente fortalecer o setorial a nível de secretaria para a gente poder fazer isso. Você imagina a gente ter um município com 4 vereadores nossos e a gente não consegue dar suporte para o pessoal. Não tem condição, não tem a mínima condição. Obrigação nossa do partido fazer isso. E a ideia nossa é viabilizar nesse sentido. Então, vou abrir aqui para o pessoal continuar debatendo, já falei demais, mas a ideia nossa, turma, é essa, assim, olha, vamos para a luta, vamos fortalecer, vamos construir com os movimentos sociais, vamos tentar construir uma perspectiva mais propositiva de construção. Mais uma vez, eu não sou agricultor, mas a gente tem agricultor na chapa, mas a gente tem uma ideia de construção propositiva mesmo. Assim, partido forte tem que ter sistematização, tem que sentar, tem que construir, elaborar proposta, elaborar conjunto, elaborar projeto de lei, e a ideia nossa é fazer isso para a gente poder chegar para o companheiro nosso que foi eleito, que tem legitimidade no território, falar: companheiro, você está precisando de ajuda? Olha, vai nessa linha aqui, sabe? Você quer o que é isso? Olha, tem essa proposta aqui, vai nessa linha. Porque é muito difícil, às vezes, para os vereadores que a gente constrói, que são, assim, pessoas que representam o povo, mas que não vai ter a bagagem técnica que muitas vezes ele precisa ter. Ele precisa de ter o suporte do partido para isso. E ele não tem, e ele fica refém, coitado. E aí fica, pessoal, o vereador nosso não faz nada. Pô, estamos dando suporte para o cara? A gente tem que dar suporte. Companheira nossa vereadora, tem que ter suporte nosso. A ideia nossa é construir nessa linha. Silene, tem mais inscritos? Elizabeth. Boa noite, companheirada. Eu não vou colocar a câmera e nem vou falar tudo que eu preciso. Já escrevi aí um relatório sobre a minha opinião sobre agroecologia e sobre socialismo, tá? Basicamente, mas também sobre questão de combater as violências, a incompatibilidade. Bom, quem puder, leia tudo aí. Vou falar só o seguinte. Aqui em Conselheiro Lafayette, né, há ações, né, pequenas ações, defendendo a agroecologia. Foi até iniciativa de Francis, que é meu esposo, quando viu os produtos orgânicos sendo perdidos, né, dando prejuízo aos pequenos produtores daqui da região, por causa do fechamento das escolas, logo no início de 2020. Eu não sei exatamente o mês, mas deve ter sido em junho ou julho que Francis iniciou esse trabalho de fazer os produtos chegarem aos consumidores que quisessem alimentação mais saudável. Teve a ajuda de uma outra pessoa, um rapaz que nem é do partido, mas que defende, estuda a questão agroflorestal, que é além da agroecologia. Na verdade, eu até conheço, estou conhecendo agora, né? De um ano para cá. Entretanto, no nosso partido aqui, Conselheiro Lafayette, poucas pessoas aderem, tá? E é uma coisa saudável e assim indispensável à vida, na verdade, né? A agroecologia, os produtos orgânicos e combater esses produtos aí envenenados e os medicamentos dos grandes
das grandes empresas, né? Que acaba sendo uma só, mesmo que produz veneno, é a mesma que produz medicamento. É uma estratégia louca, né? Um suicídio coletivo, vamos falar assim, um homicídio coletivo. Bom, e a outra coisa, então, assim, a gente tem que ter fala e ação, tá? Coincidentes, porque não vai acontecer nunca uma conscientização de outras pessoas que não estão em partido nenhum, que não sabem esse assunto, se a gente, né, não começar a falar para a vizinha, para o vizinho, né, para o colega da escola, enfim, e fazer. Hoje tem a opção, além da feira virtual, da feira presencial, que é aqui no centro da nossa cidade, certo? Muito fácil acesso. Toda quinta-feira, 10 às 16, os produtos estão lá à disposição. Algumas pessoas vão, mas pouquíssimas pessoas do nosso partido. Muita gente ainda pergunta assim, tem não sei o quê, e sendo que começou essa feira há alguns meses, vou falar assim, eu não sei, porque agora o França não está à frente, e mesmo se ele estivesse, eu até não estou acompanhando, a gente só compra desses produtores, né? Desde que começou. Aqui em casa, a saúde, vou falar da minha mãe, né, de 91 anos, ela melhorou assim, substancialmente em todos os sentidos. Ela já não é enferma, não, certo? Só tomava medicamento para pressão alta e o negócio é glicose, né? Diabetes. Mas já diminuindo agora os medicamentos, porque não está sendo mais necessária aquela quantidade que ela tomava antes, certo? Então, assim, isso é uma coisa. A outra coisa é sobre o capitalismo e o socialismo. As pessoas falam que querem vencer o capitalismo, mas as pessoas continuam comprando das grandes empresas e deixando a desejar das pequenas produções artesanais, pequenas produções alimentícias, entendeu? Naturais, né? Produtos mais naturais, é uma coisa assim, negligencia o que é bom e o que pode entrar realmente no socialismo, né? Então, assim, novamente é a ação divergente da fala, tá? Vou falar só isso. Aí lá tem mais informações. Aí, se vocês depois quiserem, né, ler alguma coisa do que está lá, porque muita coisa eu sou muito faladeira, por isso que eu não vou falar mais, não. Obrigada pela atenção. Obrigado, Elizabeth. Não, muito bom. Você coloca uma verdade, né? Assim, que a gente discute também, que é o acesso ao alimento, né? Como ter acesso ao alimento saudável, como ter acesso a um preço justo, né? Como ter condições, não só o preço justo. Muitas vezes o pessoal fala, é caro, né? Não é que é caro. É o nosso povo que recebe pouco. É o nosso povo que não tem condição, porque ele é mal pago. Salário baixo, sem condição de emprego, sem condição de renda, sem condição de qualidade de vida, né? Se ele recebesse de maneira adequada, teria condições de pagar, sim. E muitas vezes a gente fala, mas não recebe de maneira adequada, é o preço do mercado, né? É o salário, é assim mesmo. Se fosse assim, o pequeno empresário não consegue pagar, e aí ele não... Não é essa a discussão, né? A discussão que a gente faz é o que o Marcelo colocou aqui, né? É o capital, assim, ele vem de uma maneira muito forte, ele condiciona toda a economia da sociedade. Ele condiciona a economia inteira. Por conta disso, a gente encontra essas situações e essas disparidades, né? Então, sem dúvida, a gente discutir a coerência, mas uma coerência, né? A gente defender o alimento saudável, consumir, mas dentro da linha de entender por que é importante acessar o alimento saudável e por que a gente não consegue acessar, né? Por que muitas vezes o pessoal que é mais pobre é o que tem mais necessidade, é o que menos consegue acessar esses alimentos, né? Porque as grandes redes de supermercado, vem lá, supermercados BH, né? Bota o preço do alimento, muitas vezes um produto, às vezes de qualidade até menor, mais baixa, mas é baratinho. Então, o salário do trabalhador vai embora para o próprio capital.
o pessoal gasta com alimentação, o pessoal que é pobre, o dinheiro vai todo com comida, né? Mas ali é mais barato. Mas é mais barato por quê? Tudo isso a gente tem que debater, né? Condição de terra, a condição de produção, a condição de exploração que ele causa, né? Então, Mas é vamos só pensar pensar um pouquinho, isso. Pedro, é só só um minutinho, pensar um Pedro. pouquinho que as diferenças Termina de de gravar no seu preços, computador. as diferenças de preços não são absurdas, tá? Muito, na verdade, são muito pequenininhos, tá? Muito pequenos. Recording in progress. Gravando aqui, Silene. Não, Beth, não, eu sei disso. A grande questão, muitas vezes, é de que é isso, né? É um debate que é complexo, né? Mas para uma família, às vezes, uma diferença de R$ 10 é muita coisa, né? R$ 5, às vezes, é muita coisa. Então, não é simples, não vai ser no senso comum que a gente vai resolver esse problema, não vai ser com um debate raso que a gente vai resolver, porque com um debate raso, com certeza, o capital, né, o agronegócio está aí fazendo esse debate de maneira fácil. Eu acho que você tem muita razão na hora que você coloca que tem que ter a coerência, né? E para a gente poder fazer isso, com certeza, é a gente estimular mesmo o nosso povo a consumir alimento saudável. Você tem toda a razão. Pessoal, a gente tem feito, em alguns momentos, dentro dessa construção nossa, a Silene está aqui pedindo para o pessoal colocar sempre, né, o nome no chat, registrar. Isso é importante em vários aspectos. Um, para a gente registrar aqui na reunião, tá? Mas um outro que muitas vezes o pessoal fala, não, Pedro, beleza, vamos para a campanha, então, né? Vamos construir. Como é que a gente faz? Né? O que eu faço? E aí, registrar aqui é importante por conta disso, para a gente saber quem que é, porque tem reunião que tem menos gente, mas tem reunião que às vezes tem mais gente, fica difícil, né, da gente controlar tudo. Por quê? Porque a gente tem que fazer, igual eu falei, né, chamar a turma do setorial que está credenciada a votar, a falar, ó, companheiro, fazer a defesa da chapa, essa chapa aqui, ó. E aí a gente tem a listagem dessas pessoas, né? A gente conhece algumas pessoas que estão por aí nas regionais. Então, a gente sabe mais ou menos cadê a nossa turma do setorial do norte de Minas, na região metropolitana, no sul de Minas. Então, aqui a ideia a gente chamou, igual a Silene falou, né? Vertentes e metropolitana, mas tem mais gente aqui, né? Então, assim, eu que sou do meu município aqui, eu que sou da minha região aqui, como que eu faço para convencer o meu colega aqui, que ele vota no setorial, né? Como que eu vou fazer a campanha, né? Então, assim, a gente tem esse dimensionamento, ainda que não completo, enfim. Mas é o exercício que eu acho que é importante a gente repassar para vocês, por isso que é bom identificar os nomes. Mas seria legal, né? A pessoa falar assim, não, Pedro, eu quero defender, quero ajudar nisso aí. Quem são as pessoas da minha região aqui que são desse setorial? Porque às vezes é um amigo, ou companheiro, ou vizinho, né? Ou o pessoal do meu município que eu vou chamar. Tem uma turma do município que às vezes são 5 pessoas que estão aderidas ao setorial, né? São 7 pessoas. Pô, acho que dá para fazer um exercício, né? Da gente tentar chamar aí esses 5, mandar mensagem para esses 5, né? Então, porque é isso, né? No final das contas, a necessidade da gente acumular voto para a gente ter êxito aí nas propostas que a gente apresentou. Então, um pouco nessa linha da importância dos nomes, mas também aí o Edson colocou aqui, né? Coloca a listagem para todos os credenciados. O caminho é esse, Edinho. Acho que se você se registrou aqui, a gente consegue, embora tenha seu contato já de muito tempo, velho de guerra, a gente consegue passar isso. Então, turma, quem tiver interesse, sinaliza para a gente aqui, porque aí facilita, né, na estratégia da gente fazer a defesa da chapa. Acho que é um ponto que é necessário. Estamos em campanha, né? Aí, ó, a Silene colocou no chat aqui, turma,
Silene colocou, tá aí, ó, o ouro. É importante a gente pegar ali, dar uma sinalizada, dar uma visualizada, falar, opa, né? Vou chamar aqui a minha turma, vou chamar aqui os meus amigos, vou chamar aqui o pessoal do meu município, do vizinho, do município vizinho ou da minha região, vou mandar mensagem para todo mundo aqui defendendo a chapa. Quem quiser material da chapa, né? A gente está com o Instagram, vamos colocar o Instagram aqui também. Tem o nome, né? Ruralidades para o Bem Viver, não está difícil. Tem lá o número, né, de voto da chapa, tem o número de voto, né, da coordenação. Importante, viu, turma? A gente vota na chapa e também vota no número da coordenação. São dois, né? Silene, pode explicar um pouquinho aí essa diferença de votos, Silene? Só para o pessoal entender um pouco mais. Tá. Então, a gente ainda vai ter a plenária no dia 30, né? E um encontro no dia 5 de novembro. Esse encontro do dia 5 de novembro que é o final, né? É o encontro estadual, onde as 3 chapas e os 2 coordenadores vão estar presentes, a gente vai ter um momento, e a votação. A votação, ela vai acontecer, quem está credenciado vai receber por e-mail ou pelo WhatsApp, que foi o que vocês cadastraram quando fez o credenciamento. Então, naquele WhatsApp e no e-mail, vocês vão receber o link, ele é individual para a pessoa entrar e votar. A votação acho que vai acontecer durante todo o dia, de 8 acho que às 17, mas a instrução vai vir no e-mail e no WhatsApp de vocês. E aí vocês vão escolher. Lá vai ter os 2 coordenadores, a Maria, que eu não sei o número, e o Pedro, mas a gente precisa guardar esse, o Pedro, 220, para a gente votar. Depois vai ter lá as 3 chapas, né? São 3 chapas, e a nossa, Ruralidades para o Bem Viver. Luta, comida no prato e construção popular, número 420. Então, esse é o número que a gente tem que guardar. E tem ainda uma delegação para nacional. E aí a gente já credenciou alguns nomes, não são fixos, no dia do encontro, dependendo da quantidade de pessoas que participarem. Por isso é importante a lista aqui, porque esta reunião de hoje, mais a do dia 30, sábado, mais o encontro do dia 5, nós vamos computar todos esses participantes para a gente ver quantas vagas nós vamos ter para o encontro nacional que vai acontecer no início de dezembro. Dependendo desse número, é que a gente vai tirar os delegados. E aí, a gente tem uma chapa registrada com nomes de pessoas para a delegação. A gente não está divulgando tanto que essa chapa na hora. É só seguir. Se votar no Pedro, que é o 220, é todo final 20. Então, Pedro 220, chapa Ruralidades para o Bem Viver 420, chapa para Nacional 520. Né? Optou pela nossa chapa, todo final 20. Tá? Na hora da chapa vai ter 3, na hora da chapa nacional vai ter 3, e na hora do coordenador só tem 2, que é o Pedro e a Maria. Vocês votem lá no final 20, que vocês vão estar votando com a gente. E aí, eu queria dizer o seguinte, a nossa motivação maior ao pensar em formar essa chapa, em estar na disputa do setorial agrário, igual o Pedro, a Paula, a gente tem algumas pessoas que estão na nossa chapa que já participam hoje do coletivo, mas não estão orgânicos, né, dentro do coletivo. E a nossa grande motivação para formar essa chapa é que a gente acredita realmente nisso que a gente estava falando aqui, da construção popular, da participação. Nosso partido precisa estar em contato com a nossa militância. Nós temos muitos desafios na sociedade para a gente construir um programa de governo, para a gente implementar políticas públicas. Vamos ser presidentes, né? Se Deus quiser, o ano que vem novamente, mas nós precisamos ajudar a construir esse projeto.
E não dá para construir com meia dúzia de pessoas, ou só com gente que está na capital. A gente precisa dialogar com o Estado inteiro. Então, vocês viram aí que na nossa chapa nós tivemos essa preocupação de colocar gente que está em todas as pontas do Estado, porque Minas Gerais é um mundo, né? Então, não dá para discutir com um grupo apenas. A gente tem que trazer a realidade do Sul, do Norte, do Centro, do Centro-Oeste. São realidades diferentes, dos vales. Então, cada lugar tem uma realidade. A gente precisa estar discutindo com esse povo. E a gente quer implementar uma dinâmica no nosso setorial, que nos últimos tempos, aliás, um bom tempo aí, os setoriais do PT estão muito apáticos, né? Então, a gente precisa trazer essa discussão. E, principalmente, os diretórios do interior geralmente não se organizam em grupos temáticos, não participam dessa discussão de setorial, de tendência, mas isto é, sim, a riqueza do nosso partido. É trazer o diferente, as pessoas, todo mundo, para um grande debate, para o diálogo e construir junto. E a disposição da nossa chapa é muito grande em fazer isso. A gente vai fazer muitos debates, reuniões, né? Ir para o interior, ir para os outros espaços, para a gente estar discutindo e trazendo essa realidade, colocar a nossa militância para participar de verdade da vida do partido. Não dá para a gente ficar aqui aceitando tudo que vem de cima por um grupo apenas, né? Na nossa chapa tem muita gente de várias tendências, muita gente na chapa que não é de tendência nenhuma, porque a gente acha que a gente tem que ouvir todos os filiados. Então, quando a gente fala da questão do bem viver, é uma conversão ecológica mesmo. A gente começou com um vídeo, né, que falava um pouquinho dessa questão, Somos Terra, da gente ter uma outra visão, um outro relacionamento com a sociedade, com a Mãe Terra, com o bem viver, uma outra relação urbana e rural, tem que ter uma visão, e também da democratização do partido, de participação. A gente tem que discutir com todos os filiados e filiadas de todas as categorias, e a gente entende que o nosso setorial agrário ele tem que estar na dinâmica também com os outros setoriais. A gente vai discutir a questão da mulher, né? A mulher trabalhadora rural, mas a mulher dentro também da Secretaria de Mulheres. A gente tem que fortalecer que lá na Secretaria de Mulheres tem que discutir a mulher do meio rural. Quando a gente está discutindo a questão das comunidades quilombolas, dos direitos, nós temos que estar também em parceria com o combate ao racismo, que também traz essa discussão. Nós já estamos fazendo esse diálogo, né, de juntar um pouco as forças com o meio ambiente, que tem tudo a ver com o nosso setorial, com a juventude. Então, assim, a gente tem que ter essa pluralidade e essa capacidade de congregar todas as conversas e procurar os demais setoriais. Acho que é com essa disposição que a gente está aí tentando construir esse coletivo, né? E o coletivo, para quem não conhece muito, não acompanha, na nossa chapa nós temos 20 membros, na verdade, depois vão ser 10 titulares e 10 suplentes, mas não significa que o nosso voto, votando na nossa chapa, todos os membros da nossa chapa vai estar, porque a composição é igual no PED, é pela votação de cada chapa. Então, vai apurar a votação e, de acordo com o percentual que cada chapa tiver na votação, são os membros que ela vai indicar para o coletivo. Então, mesmo vamos supor que o Pedro seja o nosso coordenador, a nossa chapa vai indicar uma parte dos membros, as outras duas chapas também vão indicar membros para o coletivo. Mas a gente quer trabalhar muito para além dessas 10 pessoas, né, que vão estar no coletivo. A gente quer ajudar para que nos municípios também se organizem os coletivos, também travem essa discussão, e que nos momentos aí de formação, de debate, de construção, a gente possa chegar em todos os diretórios do partido, pelo menos nas regionais, para que a gente traga essa discussão. Acho que é um pouco por aí. Show de bola, Silene. Muito bom.
Eu quero só, de novo, reforçar, eu acho que ainda tem gente que não colocou o nome, por favor, nome completo, cidade aqui no chat. E antes da gente encerrar, Pedro, você faz aí a fala final, pedir para todo mundo abrir a câmera só um pouquinho para a gente bater uma foto. E também a gente vai colocar essa foto junto com a lista de presença para estar registrando aí a nossa plenária, tá? Aí, se quem puder abrir, vamos fazer a foto. Vou bater, mas se a Paula puder bater também, que aí a gente garante, viu, Paula? Ô, pessoal, então é isso, assim, agradecer bastante todos e todas aqui. Tentamos explanar para vocês qual que é a nossa proposta, qual que é a nossa luta. Acima de tudo, vocês estão vendo, né, que a gente vem numa caminhada que não é de hoje, a gente vem numa caminhada que a gente está construindo a luta de maneira coletiva, né, de maneira participativa, de maneira solidária, de maneira a integrar o pessoal como um todo. Então, mais uma vez, contar aí com o apoio de cada uma de vocês. Acho que a gente pode não garantir o perfeito, mas a gente garante aqui o melhor que a gente pode dar, né? Então, estamos nessa luta, vamos para cima, contamos com o apoio, contamos com os votos, a gente construir aí, de fato, uma ruralidade do bem viver, a gente construir aí, de fato, uma luta para o pessoal nosso que está numa caminhada, está num espaço, está num momento difícil, né? Muita gente aí, vocês estão vendo, passando fome, uma situação lamentável que o Brasil vive, país que o pessoal fala, o celeiro do mundo. Assim, é o absurdo do absurdo alguém no Brasil ter que passar fome, e não é pouca gente que está passando. Então, a ideia principal é a gente poder fazer um enfrentamento justo, digno, fazendo a defesa do que a gente acredita, que é de uma sociedade mais justa, que é de uma sociedade fraterna, e o setorial agrário tem essa missão aí, tem essa tarefa. Então, vamos na luta, vamos fazer a defesa, vamos produzir alimento, vamos colocar vacina no braço do povo, vamos ocupar a terra, vamos fazer com que a terra seja do povo, né? Vamos fazer com que o Brasil seja soberano e não refém desses malucos, dessa galera perigosa, insana que está aí, né? Eu acho que não vamos fazer milagre, isso aqui eu garanto, assim, não tem jeito. Acho que prometer sonho também não é o certo, mas que a gente vai fazer um enfrentamento dentro e fora do partido, vocês podem ter certeza que vamos. Então, contamos com vocês aí nessa empreitada. Só agradecer, um forte abraço. Tirou a foto aí, Só abre as câmeras, vamos fazer uma foto bonita. Eu já fiz, mas está muito feio, tem um monte de janelinha fechada. Vou abrir a câmera, meu povo. Olha aí. Vocês já estão dormindo, né? Estão na cama, mas não tem problema, não. O povo está se achando feio. Fala que o belo está no olho. Lógico. Aí, Edinho. É isso mesmo. Muito bom, muito bom. Ô, turma, então é isso. Agradecer demais. Muito obrigado. Seguimos firmes. Lembrando que a gente tem um outro encontro antes da plenária final, né? Tá todo mundo convidado. Quem puder chamar mais pessoas para poder assistir. Força na luta. Vamos para cima. Forte abraço. Boa noite, bom descanso. Até mais. Boa noite, gente. Obrigada. Valeu, pessoal. Boa noite. Até logo. Um abraço. Muito boa a plenária. Vamos torcer agora para o Atlético perder. Galo! Fora Bolsonaro! Atlético Paranaense! Alô, Bolsonaro! Bora, Bolsonaro! Bora! Hoje não faz diferença. Galo é só na panela.